Senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Bom, primeiro, um abraço especial a todo o público deste programa, cada vez mais com audiência e principalmente com a credibilidade do grupo O Antagonista. Deus e saúde a todos e a todas. E a você e a sua família, em especial, Diego Amorim, que merece o meu respeito. Hoje foi um dia de saúde pessoal para mim, um dia preocupante, não foi um dia alegre, não, mas a vida é assim, eu já enfrentei diversas vezes e sempre sou Deus Futebol Clube, e como combinei com você, não poderia estar ausente, e estava acompanhando a entrevista desse bom deputado aí, o Rubens Bueno, que merece o meu respeito. Agora, francamente, eu tenho um desânimo com isso, Rubens, que deve estar nos acompanhando, não por você, mas pela classe política, Diego, eu tenho um desânimo quando fala de super salários, e os super salários dos deputados, dos senadores, que além de R$ 24.600 líquidos por mês, ganham o que eles querem em verbas indenizatórias inventadas com consultorias de marketing, jurídica, né, de empresas de fachada que são criadas num dia só para emitirem nota fiscal, aí o salário vai para 50, vai para 60 mil, está cheio de super salário no Congresso. Então, quando o deputado fala em cortar na própria carne, eu convido-o para ler o meu projeto, que é literalmente cortar na própria carne de todos os poderes. Não só mexer com o judiciário, mexer com todo mundo. E mexer principalmente em nós. Você falou em auxílios aí. Você esqueceu que nós temos auxílio alimentação. A gente pode jantar agora, sair, você falou em champanhe, cidra. Que cidra, Diego? Vamos tomar uma francesa daqui a pouco, nós dois à noite. Vamos jantar, vamos convidar 8 pessoas conosco, família, tudo, e fica tranquilo que eu pego a nota fiscal e amanhã apresento no Senado e eles me reembolsam. Ora, então, deixa eu fazer, o exemplo é bom, mas deixa eu só fazer justiça. Em tese, o Senado não ressarce bebida alcoólica, teria que ser uma cidra sem álcool, senador. Só não ressarce a bebida alcoólica, mas aí o cara aumenta na comida, é como se a bebida alcoólica estivesse inclusa, né? E deputado que fez cirurgia odontológica por R$158 mil e pegou o reembolso da Câmara. Porque isso merece aplauso. Tem relação direta com a atividade parlamentar, é cuidar da imagem, senador. Exato. Cuidar da imagem com dinheiro dos outros é bom demais, né? Aí é bom demais. Está todo mundo perguntando aqui o que o senhor tem. O senhor fica à vontade para dizer, mas eu já desejo saúde de antemão para o senhor. Você virou meu amigo pela admiração que tenho por você, pelo grupo, pelo Diogo Mainardi. E você há de entender, o Diogo trabalhou com ele, inclusive. O Diogo Mainardi teve o privilégio de trabalhar com Paulo Francis. E eu tive a honra de conhecer o Paulo Francis. Ele fazia comentários em uma rádio em Goiânia que eu comandava, ele e o Lucas Mendes. E ele dizia o seguinte: coisas pessoais são pessoais, né? Até porque, do jeito que está o mundo hoje, com tanto ódio, principalmente aqui no Brasil, se você fala a doença que, no momento, você passa, começa a partir de agora a ter uma torcida. Uma daqui, melhora Cajuru, outra daqui, morra Cajuru. Porque é assim, quem tem opinião contra o presidente Bolsonaro, na internet, todo dia é convidado a morrer. Eu rio aqui, mas de desespero, senador, porque o senhor tem toda a razão. Quando a gente vai noticiar alguma coisa no Antagonista relacionado à morte ou à saúde de alguma figura pública, a gente tem que tomar quase sempre a péssima decisão de fechar o post para comentários, porque senão cada um responde pelo que escreve, o site dificilmente seria responsabilizado por um comentário de um leitor.
mas é porque a gente não tem estômago para ler os comentários que vêm, seja de quem for, quando a gente noticia morte ou doença. Senador... Rapidinho aqui, eu mudei, Diego Amorim, a minha opinião, o público deve ter acompanhado, quando da morte do meu amigo Major Olímpio, senador. Eu li cada barbaridade nas redes sociais, de gente dizendo, tinha mais é que morrer mesmo, vai para o inferno e tal. Aquilo ali me abalou muito. A Leila do vôlei te conta, pode perguntar a ela e o Álvaro Dias. E eu fiquei uns 15 dias em depressão total, entendeu? Eu não conseguia conversar, eu não conseguia ter vida normal, porque aquilo me abalou de uma forma, né, ao ponto do presidente da República não fazer um registro da morte de quem conviveu com ele 6 anos, né? Então, a política chegou a um fla-flu que causa nojo no chiqueiro. É isso aí. Senadores, senador, a gente vai começar agora uma conversa com assuntos bem pontuais. Antes disso, eu queria convidar a quem está nos acompanhando ao vivo a deixar o seu like. É importante para você, é importante para a gente que você sinalize que está gostando aqui do nosso papo com o senador Jorge Cajuru. Você que está nos acompanhando e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Senador, hoje o Jair Bolsonaro, a gente conseguiu confirmar essa informação de bastidor na reunião ministerial que ele teve mais cedo no Palácio da Alvorada. Ele anunciou aos seus ministros, também na presença do vice Hamilton Mourão e do próprio advogado-geral da União, André Mendonça, que sim, ele, Jair Bolsonaro, indicará o Mendonça para a vaga do Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Lembrando a quem nos acompanha que o Senado precisa sabatinar e aprovar esse nome indicado pelo presidente. Pergunta ao senhor, senador, se o André Mendonça já o procurou e se o senhor já tem um juízo de valor sobre essa provável indicação. Então, como ele tem juízo, me procurar ele não vai. Se me telefonar, eu bato o telefone na cara dele. Se for no gabinete, vai ficar parado na recepção. Segundo, vai ser ele mesmo o nome, e por falar em nome de Jesus. Só que Jesus não está sabendo disso. O senhor enxerga uma maioria entre os seus colegas já para aprovação do nome do Mendonça? Ali no Senado é muito fácil você obter maioria nesses casos, né? Até porque tem gente, eu já presenciei, né? Tem gente que vota em autoridade e não sabe nem o nome. Isso eu vi várias vezes. Eu, o capitão Stevenson, a Leila, o Major Olímpio na época. A gente ficava junto numa roda e a gente ficava comentando e perguntando: ô, fulano, colega, você sabe em quem que você votou aí? O CNMP? Não, quem que é? Ué, você votou sim ou não? Ah, eu votei sim. Então, é uma velha história rápida do jornal Hoje da Globo, em que a Leda Nagli, jornalista, foi no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, entrevistar as pessoas quando da emoção pelo falecimento da cantora mineira Clara Nunes. Aí uma senhora chorava, Diego, desesperadamente, sem parar, e a Leda repórter fez uma pergunta a essa senhora: mas por que a senhora está chorando desse jeito? Ela falou: sei lá, eu passei aqui e vi todo mundo chorar, eu estou chorando também. Isso é votar em autoridade. Mas a gente está falando de uma vaga do Supremo Tribunal Federal, o senador. Não teria de ser um pouco diferente? Claro que teria, mas eu estou dizendo que boa parte vota sim até em indicado para o Supremo Tribunal Federal, como o caso do insignificante, do lusco-fusco, o Cássio Nunes. Quem sabia quem que era Cássio Nunes? O Cássio Nunes, se aqui em Brasília ele Ciro Nogueira sabia quem era Cássio Nunes. Ciro Nogueira sabe tudo que é, né, que é realmente do bem, né? Do bem. Eu fico até emocionado com o Ciro Nogueira. Então, o Cássio Nunes, se ele torcesse o joelho em frente ao Palácio do Planalto, iria demorar pelo menos uma centena de anos para saber quem era ele. Ninguém sabia quem era Cássio Nunes. Quem era Cássio Nunes, meu Deus? Né? Então, a votação, às vezes, na minha opinião, ela é desrespeitosa, porque você não procura saber quem é,
de onde vem, por que vem, o que vem com ele, né? E ainda mais para uma vaga de uma importância tamanha como é a do Supremo Tribunal Federal, já tão desgastada por alguns que não mereciam cargo nem de juiz em cidade do interior. Senador, o senhor fala uma coisa muito, muito interessante, porque ela é simbólica, que é, se o André Mendonça ali procurasse, o senhor desligaria o telefone na cara. Isso porque quem nos acompanha sabe, quem acompanha o noticiário político em Brasília, sabe que na hora da sabatina ali é apenas uma questão protocolar, já está tudo conversado, decidido e negociado nos gabinetes, né, senador? Diego Murim, a cena ela é patética, a da sabatina. Ela é completamente patética. Né? Eu não tenho vontade de ir. E normalmente não vou. Entendeu? Fica alguém do governo ali conversando com os senadores. Vota sim aí. Mas o cara fala para você, vota sim, e nem diz por quê. Né? Porque se ele pelo menos falasse, o líder do governo, no caso, ele e outros ali, vota sim, porque o cara é isso, ele já fez isso, ele já prendeu não sei quem, ele já condenou fulano, Beltrano. Não, é só assim, vota sim aí. Tá, estão faltando 4 votos, Cajuru, vota aí. Aí eu mando para a Punta del Este, né? Senador, o senhor se declara independente, ou seja, nem em oposição irresponsável, como se diz, nem governista. Recentemente, o senhor divulgou um áudio de uma conversa com Jair Bolsonaro. Muita gente viu naquela conversa um jeito íntimo, um jeito próximo do senhor com o presidente. Quem lhe conhece um pouquinho sabe que essa é a sua característica com quase todo mundo, é a sua forma de conversar. Mas a minha pergunta é, o senhor continua se declarando independente? Como é que está a sua relação hoje com o Jair Bolsonaro? Bom, independente eu vou ser, Diego, até morrer. Eu fui apenas educado em todas as minhas conversas republicanas com o presidente, e aquela, se você pegar a gravação de novo, e quem pegar, eu falei por mais de 6 vezes para ele que o motivo de minha ligação era o meu descontentamento com a posição na minha opinião, errada e, na minha opinião, revoltante dele, de que todo o Senado era igual. Ou seja, ele colocou todos os senadores na mesma vala em relação à CPI da Covid, que todo mundo queria só pegá-lo, que a CPI só queria fiscalizá-lo e condená-lo. E eu falei no telefone para ele, todo mundo que tem a gravação aí pode pegar, falei por mais de 5 vezes, falei, presidente, não faça isso, porque o senhor está sendo injusto comigo e com vários outros colegas. Então, até no fim da entrevista, eu pedi que na próxima entrevista o senhor seja justo e diga que eu telefonei para o senhor e que eu falei que eu não penso assim. Tanto que eu assinei a CPI para investigar recursos federais, a governos estaduais e a municípios. Então, o senhor não foi justo. O senhor generalizou, colocou todo mundo no mesmo balaio. Então, essa foi a minha intenção. Quem quis conversar sobre outros assuntos na gravação, basta ouvir e ser minimamente inteligente e decente, para ver que ele que quis falar de outros assuntos, de Supremo Tribunal, e ele, tão mal informado, dizia, Cajuru, ninguém pede impeachment. Eu falei, presidente, peraí, o senhor está mal informado. Eu pedi impeachment tem 2 meses, presidente, do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com abaixo-assinado de quase 3 milhões de pessoas, de um jornalista que é fã do senhor, o Caio Coppola. Cajuru, como é que um presidente da República não tinha informação sobre isso? Você fala, é verdade, tem razão. Então, eu tive uma conversa com ele limpa, e ele sabe que foi limpa, ele sabe que ele mentiu, e mentiu 24 horas depois, ao dizer que não autorizou. Eu jamais colocaria a entrevista se ele falasse, não, Cajuru, não coloca, não. Eu o avisei, inclusive, onde iria editar, a parte que ele chamou o Senado todo de canalhada, que ele ia para porrada com o Randolfo Rodrigues.
Eu falei, eu vou tirar essa parte porque ela é desnecessária para o senhor e para o Senado. Ela vai para o ar daqui a 20 minutos. Tudo bem, Cajuru, eu não tenho medo de nada, não tem problema nenhum do que eu falo. Porque se ele falasse para mim, Cajuru, não coloca, você que me conhece minimamente, não vou dizer o Datena que me conhece há 200 anos, né, e tantos outros colegas da imprensa. Se ele falasse não coloca, por que eu iria colocar? Eu seria maluco? Né? De forma alguma, porque basta abrir o sigilo telefônico. Como eu falei para ele, vamos abrir o sigilo telefônico e vamos ver como é que foi a conversa antes de entrar no ar, 1h30 da tarde, a gravação. E por que o senhor demorou 24 horas para ficar nervoso? Porque o senhor entra no ar toda hora, o senhor tem um cercadinho lá, a claquete do senhor, o senhor poderia no próprio domingo entrar e me xingar e falar que não gostou e tal. O senhor demorou 24 horas para falar, porque algum idiota, e o senhor está cheio de figuras vulpinas ao seu redor, um desses chegou e falou, não devia ter feito isso e tal. Aí ele, da forma covarde dele, resolveu me bater. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não guardo rancor. O senhor voltou a falar com o presidente depois desse episódio? Eu não falo com ele nunca mais na minha vida. Uma coisa dessa é muito grave, né? Eu tinha uma relação com ele de total respeito, fazia críticas no antagonista, você testemunha. Quantas vezes eu critiquei, críticas duras, né? Críticas que nem oposição para valer mesmo fazia. E ele era muito correto, porque ele nunca ligou, nunca reclamou, nunca foi rancoroso comigo. Agora, dessa vez na entrevista, foi de uma injustiça brutal, tanto que o Datena, que é meu irmão desde 11 anos de idade, que gostava dele, ficou chateado com ele, porque me conhece, sabe do meu caráter, né? E é fácil de fazer o que ele fez. Ele jogou o Brasil inteiro contra mim, né? Fui perdendo um monte de seguidores, mas tudo bem, isso não é perder, isso é ganhar, né? É gente que não era seu mesmo seguidor. Graças a Deus eu perdi, pronto, acabou. Mas tudo bem, sem rancor, sem nada, eu continuo pensando do mesmo jeito, o defendo quando tem que defender, e criticar, até porque é fácil demais, né? Criticar o presidente Bolsonaro hoje em dia, né? Só esse silêncio inocente dele, Diego, não tem cabimento. A inocência do presidente. Se ele tivesse respondido a esse deputado Luiz Miranda, que me desculpe, em primeira mão eu falo para ti aqui, eu não tenho confiança nele. Ele não transmite para mim credibilidade, esse deputado. Do jeito que ele fala, do jeito que ele veio. Porque eu farei uma pergunta simples a ele que até agora eu não vi ninguém fazer. Se o senhor tivesse conseguido do presidente e do Arthur Lira, presidente da Câmara, a garantia da relatoria da reforma tributária, o senhor jamais viria a público fazer esse barulho? É claro que ele não viria. Então, ali a briga foi por negócio, foi por interesse. Então, eu não tenho confiança nele. Aí vem o presidente, que eu pensei que iria responder na hora, porque a minha gravação, que não tem corrupção, não tem negócio, não tem nada, uma gravação simples, ele respondeu da forma que ele respondeu durante uma semana jogando o país contra mim. Aí vem o Luiz Miranda, deputado, fala o que ele falou. Grave, evidentemente que é grave. E o presidente fica 11 dias calado. Quer dizer, ele está simplesmente glorificando este deputado. Daqui a pouco é perigoso ele ser canonizado. Senador, a gente está conversando aqui, e quem está nos acompanhando, que acompanha o noticiário político, está entendendo tudo que a gente está falando, mas deixa eu só fazer uma contextualização para quem está chegando agora. Primeiro, essa gravação aqui, o senador Cajuru se refere que ele teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi uma conversa por telefone que os dois tiveram, ali prestes a ser instalada a CPI da Covid. Essa gravação foi divulgada pelo próprio senador Cajuru, em que o Jair Bolsonaro fala da CPI da Covid, que estava prestes a ser instalada, faz críticas e tudo mais. E a história do Luiz Miranda é o deputado que, junto com seu irmão Luiz Ricardo Miranda, denunciaram o provável esquema de corrupção aí da Covaxin, a vacina indiana contra a Covid. No dia 20 de março, os dois estiveram com Jair Bolsonaro. Depois desse prazo, vem a informação de que Luiz Miranda não teria a relatoria da reforma tributária, segundo o deputado Luiz Miranda, como uma retaliação ao fato dele ter levado
essas informações até Jair Bolsonaro. E aí, há 13 dias, o Luiz Miranda dá a informação exclusiva em primeira mão para a gente aqui no Antagonista. 2 dias depois, na CPI da Covid, ele cita que Jair Bolsonaro teria mencionado o nome do Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, como alguém que teria participação no esquema, e aí, desde então, como o senador Cajuru mais uma vez lembrou, o presidente da República não desmentiu o deputado. Senador, qual a avaliação? Você gravou, né? A vantagem é essa, você gravou a conversa com ele, né? Mostrou, porque, de repente, do jeito que é a vida política, uma semana seguinte ele poderia desmenti-lo. Né? Como é que ele vai desmentir você? Você conversou com ele. Né? Não tem jeito. Né? E no dia seguinte da CPI, você conseguiu um furo maior do que a própria CPI, porque ele confessou a você de um segredo mágico, pediu para você até mudar de assunto, mas ele deixou claro para você que ele tem alguma coisa. Essa alguma coisa só pode ser a gravação. O que mais que ele pode ter? Centro espírita? Era uma reunião de centro espírita? Não tem jeito, né? Do jeito que ele falou para você, a única arma que ele pode ter é a gravação ou será a desmoralização dele, porque ele falou para você, agora eu vou perder a relatoria da reforma tributária, a minha vida política vai acabar depois que eu falei com você, porque você conseguiu tirar isso dele, essa é a verdade, né? Senador, o senhor disse que não fala nunca mais com Jair Bolsonaro. O senhor é a favor do impeachment do presidente? Eu acho que ainda é cedo para você bater o martelo sobre o impeachment, em função de um trabalho da CPI que vai e vem. Tem dia que ele é bom, tem dia que ele é teatral, né? Que não rende nada, como o de hoje, o da fiscal foi gozação. Né? Eu vi aí a participação, inclusive, da minha amiga, que eu tanto estimo, a Simone Tebet. Dias improdutivos, que daí a gente precisa de mais 90 dias da CPI para ela chegar realmente a um fundamento inquestionável, que aí haverá o clamor nacional. Impeachment tem que haver clamor nacional. Impeachment sem clamor não adianta. Né? E clamor você não precisa nem de pesquisa. Clamor você vê, você sente nas ruas, onde você sai, onde você vai, com a sua família e tal. E isso ainda não aconteceu. Então, é aquilo que eu te falei, eu não sou oposição por oposição. Quanto pior, melhor. Agora, se o presidente continuar calado, dá-se a impressão de que ele mesmo está querendo o pior contra ele mesmo. Senador, a condução do Jair Bolsonaro da pandemia não é suficiente na avaliação do senhor para o impeachment? Ela é triste, ela é revoltante, né? Ela tem erros primários, mas, para mim, impeachment tem que ter o carimbo, a confirmação da corrupção do presidente. Entendeu? Porque um presidente da República, ele tem quantas pessoas ao redor dele? Não há como ele vigiar todo mundo. O grande erro do Bolsonaro foi ter falado na campanha que ele não deixaria roubar. Não deixaria roubar como? Você tem o endereço de todo mundo, a conta bancária de todo mundo que vai trabalhar com você, né? Você tem o cadeado de todo mundo. Você não tem, então isso não existe. Né? Isso foi factoide, como ele disse, que era contra a reeleição, né? Que não iria aceitar a reeleição, como tanta bobagem que ele falou, que no governo dele não teria toma lá da cá. O governo dele está quase batendo um recorde de toma lá da cá. Né? Então, para mim, falta esse carimbo. Né? Esse carimbo é o carimbo dele, o dedo dele. Está aqui, está confirmado. Ó. Foi ele, ó, entendeu? Essa é uma questão inquestionável para mim. Tem gente falando aqui que o senhor está passando pano para o presidente, senador. Não, quem fala isso é, evidentemente, quem é radicalmente contra o presidente. Eu não sou radicalmente contra o presidente e nem favoravelmente a ele, de forma alguma. Eu só não vejo um motivo, me dá um motivo, você, jornalista, com a tua experiência, né, um motivo forte. Esse carimbo, não tem. Agora, se você falar assim para mim, Cajuru,
mas como ele conduziu o processo até hoje, o número de mortes, o que aconteceu, Meio tudo milhão isso, de mortes, senador. mais de 500 mil de mortes. E como aconteceram as Omissão na mortes? compra de vacinas, negacionismo, Isso. uma liderança desastrosa. Exatamente. Isso aí, Da isso aí. Federal. Se você resolver fazer uma reunião na CPI somente sobre isso, entendeu? Você esquecer assessora não sei do que, fiscal não sei do que, Ricardo Ramos, Ricardo Barros, todos nós sabemos que não vale absolutamente nada, que vai botar o Bolsonaro numa fria, mas porque o Bolsonaro quis se juntar ao Centrão. Quem se junta ao Centrão, né, amigo é amigo, né? Diga com quem andas que eu direi quem és. Então, se você concentrar a CPI durante 15 dias somente em tudo que o presidente Bolsonaro fez, você chega ao motivo cabal do impeachment. Mas isso não foi feito. O senhor, ano que vem, vai fazer o quê? Defende terceira via? Defende Lula? Defende Bolsonaro? Ainda mais agora, com a possibilidade do Datena ser candidato. Datena e eu éramos amigos pessoais do pai do Diogo Mainardi, o seu Enio, que era um homem inteligentíssimo, impagável nas palavras dele. E esses dias eu e o Datena estávamos conversando sobre ele. Ele hoje conosco discutindo esse momento. Não tem como uma pessoa razoavelmente esclarecida não querer Diego Amorim e público do Papo Antagonista uma terceira via. Não tem. Existe uma pesquisa que é verdadeira. Qual? 48% dos brasileiros não querem nem Bolsonaro e nem Lula. Você concorda comigo? Isso é uma verdade. É por aí, é por aí. Então, se a metade da população não quer, nós temos uma outra metade querendo. Então, vamos aparecer esse nome. Eu sou simpatizante ao nome do Ciro Gomes há muito tempo. O Ciro está ficando menos raivoso, porque ele perdeu muito voto pela forma agressiva dele de xingar todo mundo. Ninguém presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. Mas o preparo do Ciro Gomes é inquestionável. Só que pode aparecer um outro nome. Né? E desses que estão aparecendo, eu vou aguardar. Porque eu ainda não acredito que o meu irmão Datena, na hora H, vai entrar nessa. Entendeu? Se ele entrar, é maravilhoso. Acho que não. Por quê, senador? Por causa da família dele, tudo, que deseja vê-lo em paz, com tranquilidade, cuidando da saúde dele. Ele, como eu, é diabético, e ele pior do que eu, porque ele não quis fazer a cirurgia até hoje. O Datena tem dias de 530 de glicemia, ou seja, isso é uma bomba relógio, imagina. Né? Então, eu fico muito preocupado, porque entrar numa campanha dessa, participar desse meio, porque eu falo para ele, pergunta para mim, eu conto para ele a verdade. Né? Entrar nesse meio que ele entrou, você vê, ele começou a acreditar no presidente Bolsonaro. Né? Começou a ter conversa com o presidente diária, você lembra? Quase todo dia no programa dele e tal. E ele estava gostando do presidente, achando um cara legal. Ele falava para mim, Cajuru, pô, você está brigando com ele e tal, mas ele é um cara legal, Cajuru, ele tem um bom coração. Né? Eu não consigo ver isso, bom coração. Né? Pelo amor de Deus, quem gosta dele é a Michele, eu não. Né? Então, política é um negócio muito difícil para o estômago. Né? Eu tenho preocupação, porque eu amo, né? Ele é um pai para mim, né? Mas se ele quiser entrar para valer, para mim ele seria uma grande surpresa. Eu adoraria ver um debate dele com esses candidatos aí. Lembrando que o Datena, o apresentador Datena, se filiou ontem, assinou a ficha de filiação ao PSL do deputado Luciano Bivar. Até então, o Datena estava no MDB e por diversas vezes Datena já ensaiou candidatura, seja prefeito de São Paulo, a mesmo governador de São Paulo, e agora o PSL quer Datena como o nome do partido para a eleição presidencial do ano que vem, mas segundo o senador Jorge Cajuru,
pode ser mais um quase candidato? Porque, Diego, eu sei, eu não te conheço pessoalmente, mas conversando com você pelo telefone, e às vezes eu te ligo, você está almoçando com a sua família, você está jantando com a sua família. Quantas vezes que eu te liguei, eu estou jantando aqui e daqui a pouco a gente se fala. Então eu vejo que você é um homem de família. O Datena é um homem 100% de família. O Datena não tem vida. A vida dele é ir para Bandeirantes, fazer o programa dele e voltar para casa. Você não vê o Datena em restaurante, você não vê o Datena em festa, nada. A vida dele é o trabalho, trabalha como um condenado, tem programa de manhã, à tarde fica de pé 4 horas, né, sem parar. Fez cirurgia, acabou a cirurgia, ele já foi direto para o estúdio, contrariando a família. É uma cirurgia grave, a do pâncreas, que assustou a todos nós na época. Então, o que eu quero dizer, para ser objetivo, é que o que muda a opinião dele? Ele quer ser, ele gostaria de entrar e fazer algo pelo Brasil que ele ama, mas o que muda a opinião dele é, na hora H, o que a família decide. Ele é família futebol clube. Porque político normalmente não é família. Político não houve filho, não houve pai, não houve mãe. Ele acha que o poder é a coisa mais importante para ele. Aí ele vai e entra e pronto, acabou. Né? E vira um bom político, ou vira, como infelizmente na maioria, mais um integrante do chiqueiro. E sai sujo, né? Não sai limpo. Claro. Senador, a gente está caminhando para o fim, eu tenho mais umas 2 perguntinhas para fazer para o senhor, mas antes eu vou só fazer uma ponderação. A gente esteve juntos, nós estivemos juntos no iniciozinho da legislatura, eu conheci o seu estúdio que o senhor tem no gabinete. Gabinete, eu disse intimidade, a gente nunca saiu para jantar, para conversar de outros assuntos, né? Que eu te conheci mais por telefone na conversa. Pessoalmente foi nesse dia do gabinete, eu não esqueço jamais, foi no começo do mandato. Mas assim, senador, eu vi que você é um Datena, você é família futebol clube. Eu não sou porque eu não tenho. Eu só tenho primo. A sua percepção está verdadeira. Senador, em 2019, o Muda Senado, no primeiro ano da legislatura, o Senado estava renovado, metade dos senadores era de novatos, e aí vocês montaram ali o chamado Grupo Muda Senado, com o falecido Major Olímpio, a turma do Podemos. O senhor começou o mandato no PSB de bola, foi para o Cidadania e agora está no Podemos. E esse grupo estava ali, com a bandeira da Lava Jato, do fim do foro, da prisão na segunda instância. Havia uma expectativa muito maior naquele momento de uma possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, pelo próprio partido Podemos, que hoje o senhor integra. E eu fui o primeiro jornalista a dizer que o Muda Senado estava tendo os seus atritos internos, as suas disputas, as suas brigas de vaidades, as suas discordâncias. Na primeira nota que eu fiz sobre isso, todos vocês vieram a público negar, dizer que não era verdade. Depois estava claro que as coisas foram se confirmando. O próprio senador Álvaro Dias, aqui ao Papo Antagonista, recentemente me disse em entrevista, admitiu que o grupo perdeu a sua força, que o grupo se desfez. Claro que alguns dos senhores continuam com essas bandeiras, mas o grupo se desfez. Qual é o prognóstico que o senhor faz? O que aconteceu? Aconteceu... Há uma palavra, Diego Amorim, chamada inveja. A inveja é o único sentimento que ninguém confessa. O sujeito confessa traição, tudo. Inveja ele não confessa. Essa é uma palavra maldita. E ela prejudicou muito, entendeu? Porque no Muda Senado tinha que haver uma unanimidade, na minha opinião, pelo nome de Álvaro Dias. Nós falamos aqui agora mesmo no Datena Terceira Via. Imagine o Álvaro Dias como terceira via. Pelo amor de Deus, eu iria ficar feliz demais, ia ser uma alegria para mim, das maiores. Trabalharia para ele 24 horas por dia, caso o Datena não entrasse e ele fosse a terceira via. Porque ele há de entender a minha relação com o Datena, como quando o irmão dele, Osmar Dias, iria ser candidato e ele ia, mesmo em partido diferente, apoiar o irmão, evidentemente, porque é irmão, o Datena é irmão e pai.
Então, houve isso, mas, felizmente, depois as amizades melhoraram, né? Tem amizade que melhora, que ela cresce, o sujeito fala, puxa vida, perdemos um momento único, né? Porque o Muda Senado poderia chegar a 25 senadores, né? Seria fantástico, e estava tendo por parte, mesmo de você que criticava de forma correta, porque você já estava sentindo, já tinha um feeling, o Muda Senado tinha respeito dos grandes jornalistas do Brasil, né? Por exemplo, o Diego Amorim é um, o Diogo Mainardi é outro, que eu nunca vi falar mal do Muda Senado. Aliás, o Diogo Mainardi, ele é terrível para mim, porque quando ele começa a falar em impeachment, eu fico de uma forma assim, gente, como é que eu vou ficar contra um homem desse? Né? Um cara da independência dele, né? Porque um cara que é criticado pelos lulistas e pelos bolsonaristas, ele ganhou um troféu, né? Ele tem que ser aplaudido, né? Então, o Diogo, quando ele fala em impeachment, eu falo, meu Deus, eu tenho que falar logo em impeachment, porque o Diogo já está falando, né? Então, perdeu, infelizmente, um grande momento para a política brasileira, o grupo Muda Senado, mas, felizmente, o Podemos vem aumentando, o Podemos deve chegar aí, até o final do ano, a 13 senadores, e isso é muito importante no grupo, né? Porque tem partido que está com muito senador, mas no meio você fica preocupado, né? Porque no meio tem cada figura que eu não levaria para minha casa, não jantaria comigo e com a minha esposa, porque se eu fosse no banheiro, ele cantaria a minha mulher. Então, é difícil. O Podemos está sabendo escolher. A Renata Abreu, nossa presidente, é muito hábil, tem essa capacidade, né, de saber escolher, de saber quem é quem. E eu vou te falar rapidamente em primeira mão. Por favor. A questão de partido de esquerda, eu tive uma enorme decepção. E o Brasil precisa saber disso. E o Rubens Bueno, que merece meu respeito, deve saber. A mordomia que tem partido político é revoltante, Diego. Diego, você precisa conhecer sedes de partidos da esquerda. O que eles gastam do teu dinheiro, do teu bolso, do dinheiro seu, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Dinheiro do contribuinte, que é o fundo partidário. É uma enormidade. Eles têm sedes de 4 andares, funcionário de todo tipo, para fazer. É tipo um Supremo Tribunal Federal, restaurante, mordomia, moram em casas no Lago Sul, mansões, andam de carros pretos com motorista, entendeu? Isso aí me decepcionou muito, porque eu não imaginava que era isso. Para mim, partido de esquerda era partido com dificuldade, né? Que era contra penduricários, mordomias, e que, por consequência, não esbanjava. Esbanjam tudo, gastam uma fortuna, não abrem mão de fundo partidário em hipótese alguma. Então, foi por isso que o senhor saiu do PSB de bola, do Carlos Cerqueira? Esse é o principal, né? O PSB, se você vê a sede dele, você pergunta que ministério é esse? De onde é esse ministério? Né? Esse é o principal deles, né? E fala de esquerda. E tem gente lá que pode se dizer realmente de posição de esquerda e que é sério, que é limpo, que é honesto. Você tem um Elias Vaz, um Alessandro Molon, um Júlio Delgado, tem lá um menino do Paraná, deputado muito bom, tem várias pessoas boas. Ariel Machado? Isso, exatamente, o Arielzinho. Mas, por outro lado, você vai ver o grosso do partido, e não é só o PSB, não. Esse é o problema, não é só, não. Entra no portal de transparência do Senado e pega os senadores da esquerda mesmo, PCdoB, papapá, pega, vê se eles abrem mão de 1 centavo de passagem aérea, de auxílio daqui e auxílio dali. Vê se eles abrem mão. Entra agora lá, portal de transparência,
da Câmara e do Senado. Pega lá, vê se eles abrem mão. Então, tem muita conversa aqui. Por isso que quando eu ouvi o Rubens Bueno com você, eu levei a sério, porque eu já puxei a capivara dele. Eu sei que ele não é desses, entendeu? Que ele realmente tem essa intenção dele. Mas a maioria, meu amigo, não venha falar para você em entrevista sobre isso e não praticar. Falar e não praticar é muito fácil, Diego Amorim. A gente sabe disso. Senador, estou caminhando para o fim. O senhor acha que tem alguma chance de Sérgio Moro ser candidato? Nesse momento, agora à noite, vocês do Podemos vão receber uma pesquisa que o partido fez da eleição do ano que vem. O senhor já recebeu essa pesquisa? Consegue antecipar alguma coisa para a gente aqui em primeira mão? Não, porque eu estava no médico, né? E eu avisei a Renata Abreu, a presidente, e apenas não podia falhar com você pelo compromisso que fizemos, mas a reunião foi às 5 horas da tarde. Então, daqui a pouco, na hora que eu acabar a entrevista contigo, eu já vou receber essa pesquisa qualitativa. O Podemos o quer e ele também quer. Vamos ver. Ele é um caso meio parecido com o da Atena também, viu? de falar que vai e que, de repente, meses antes, desiste, né? Diferente do caso da Atena, que é familiar, né? Que é um homem família e que não vai entrar na política só por entrar. Só vai entrar se ele puder fazer diferença realmente. Senador, termino perguntando ao senhor o seguinte: o senhor sabe que o senhor não é bobo, o senhor sabe que nos bastidores muitos colegas do senhor o chamam de o Cajuru é doido, o Cajuru é desbocado, o Cajuru é isso, o Cajuru é aquilo. Como é que o senhor reage a isso, senador? A ser visto pelos pares como um senador, às vezes, caricatural? Perguntando a você, que ouve isso deles, esses todos que me chamam de doido, algum deles me chamou de ladrão? Não, senador. Para mim é a maior alegria, porque esses aí, muitos, para não dizer a maioria, muitos, com certeza, são ladrões, corruptos, roubaram. E aí querem me definir como uma figura folclórica, né, mas tatuando como doido. O que é ser doido? Louco, para mim, é um prazer, ué. O Erasmo dizia que a loucura é a única coisa que torna a vida suportável. Ocorre que se eu for falar isso com esses políticos que comentam com você essa frase do Erasmo, eles vão perguntar se é o tremendão do Roberto Carlos. E eu vou ter que dizer, não, sua anta, é o de Roterdã. Entendeu? Porque a cultura da maioria, infelizmente, a cultura, né, ela é lamentável, né? Ela é um vaso sanitário, né? Senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a gente do Papo Antagonista. Muita saúde, senador. Até uma próxima. Saúde aqui para a gente precisa, para você também, para sua família, para todo o público. E tenha certeza, a vida inteira isso aconteceu comigo. Se você perguntar para o Heraldo Pereira, da Globo, para o Datena, que me conhecem desde 11 anos de idade, com 11 anos eles já falavam que eu era louco. Louco pela minha posição, pela minha postura, pela forma de trabalhar. Isso, para mim, é um prazer ser chamado de louco. Agora, você nunca vai me ver em manchete do Jornal Nacional ou do Antagonista como corrupto. E você nunca vai ver a Polícia Federal, 6h30 da manhã, na minha casa, me pegando por corrupção. Pode querer pegar meu telefone, porque eu gravei alguém, aí querem pegar o telefone para saber. Isso não vai acontecer comigo, não. Você pode ter certeza, você e seu público. Abraço, querido. Obrigadíssimo pelo espaço. Um abraço, senador. Saúde para o senhor.